com vocês agora, estudando a lição 3, Escritores de Deus. Eu tenho uma convidada especial aqui, a Kathleen. Está aqui com a gente. Kathleen, bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu imagino que você estudou muito bem, porque eu não vou brincar em serviço, tá? Vou fazer umas perguntas difíceis para você. Entretanto, você está com a grande vantagem, que a lição é fácil, tá? Ela vai falar sobre as pessoas que foram inspiradas por Deus, tá? Então aqui, pois jamais a profecia teve origem da vontade do homem, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui está escrito também que pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades das Escrituras, poderá resistir no último grande conflito. Então, a gente tem aqui a experiência de homens que escreveram e a necessidade da gente, Kathleen, estudar o que eles escreveram. Muito bem, agora eu tenho também diante de mim aqui algumas considerações. Quando a gente pensa em escrever, nós sabemos que algumas pessoas são chamadas por Deus para fazer alguma coisa. Você que está me assistindo, você se sente chamado por Deus? Sente assim que Deus tem um plano para você nas coisas da igreja? Espero que sim. Hoje nós vamos entender que Jeremias foi alguém chamado por Deus. Alguém que desde o ventre, é isso, Kathleen? Desde o ventre Deus separou ele. E aí eu te lanço a primeira pergunta. Deus encontra um escrivão e um profeta. Quem era esse escrivão? Quem era esse profeta? Esse escrivão era Jeremias. Jeremias. E o profeta também era ele, né? Eu tenho uma pergunta para você. Espero que você consiga responder, porque ela é bem complexa. Por que Jeremias pensou 2 vezes antes de aceitar o chamado de Deus? Que outras dificuldades pessoais ele tinha? Me responda as duas. Primeiro, por quê? Jeremias, ele ficou em dúvida porque ele se achava jovem demais. Ele achava que ele não conseguiria falar com as outras pessoas, porque Jeremias, ele era muito tímido. Entendi. Essas eram algumas das dificuldades que ele tinha. Ele era tímido, ele se sentia ridicularizado diante do povo, né? Perfeito. Quando a gente pensa nisso, a gente analisa você e eu me analiso também. E você também, Kathleen. Qual foi o motivo, a razão do nosso nascimento? Qual o propósito que Deus tem com a Kathleen, com o Marcelo e com você que me assiste? Há sempre um propósito de Deus quando traz alguém ao mundo. E nesse caso, cada um tem um lugar no plano eterno de Deus. Eu não tenho ideia, Kathleen, qual é o teu lugar. Eu estou aqui já com 61 anos, acho que eu já achei meu lugar. Você, a gente vai ver depois. Mas a verdade é essa. Então, antes de uma pessoa ser efetivada em um novo emprego, há um período de treinamento para que o funcionário desenvolva as habilidades necessárias. Não é isso? Isso é comum, né? Agora eu pergunto, a experiência de Jeremias começou quando ele ainda era menino. Agora Deus passou instruções de como ser um profeta, escrivão do Senhor. Leia Jeremias 1, 7 a 9. Escreva os passos do programa de treinamento que Deus deu a Jeremias. Quais eram as etapas? Assim, são 3, 4 etapas que Deus deu a ele. Tem várias frases aqui. Deus chama Jeremias. Aí ele cita qual é a primeira etapa. E primeiro parece que ele envia Jeremias, né? Todos a quem eu enviarei. Ele envia, né? Eu enviar, não é isso? Não é isso que está no texto? Sim. E depois fala também mais alguma coisinha. Fala que ele devia dizer o quê? O que o povo queria ou o que Deus achava que ele devia dizer? O que Deus achava que ele devia dizer. Que é duro, né? Porque, por exemplo, quando você tem um amigo, pessoal, pra gente manter a amizade, a gente sempre fala o que a pessoa gosta de ouvir, não é isso? Pra gente não se queimar, né? Sim. É mais ou menos assim. E Deus estava dizendo para Jeremias que ele tinha que dizer, mesmo que fosse algo que as pessoas não desejassem ouvir. E eram passos assim que Deus dava a Jeremias para que ele seguisse. E agora ele disse, eu ponho as minhas palavras em você. E agora você fala. Essa foi a experiência de Jeremias.
Quando eu vou para a pergunta C, eu percebo que há também algo interessante. Qual foi o resultado da dedicação de Jeremias ao chamado de Deus? Qual foi o resultado? Quanto tempo ele dedicou-se? Explica para mim, Kathleen. Por 40 anos, Jeremias, ele testemunhou a verdade da justiça. Ele tinha que dar exemplo de seu caráter, na sua vida. Então ele tinha que falar, mas não era só falar. É isso que você quer estar dizendo? Além Sim, de falar, ele tinha que dar o exemplo. Dar o exemplo. É fácil falar e dar exemplo, pessoal? Ou é mais fácil falar sem dar exemplo? O que você responderia? Eu acho que é mais fácil falar. A história do exemplo é algo assim, que é muito complexo, porque isso nos leva a refletir no que a gente fala. Porque se você fala para não cumprir, ou fala aquilo que você não faz, não estou forçando a barra, mas o nome dessa pessoa é fariseu, que fala para os outros fazerem, mas ele mesmo não faz. Muito bem. Agora, eu concluo com você esse primeiro tópico e digo para você o seguinte, que vale a pena analisar os aspectos do chamado. Se às vezes você tem um comentário a fazer sobre esse chamado, faça esse comentário. E veja, e nessa lição eu faço questão que você não se esqueça em se inscrever no canal, fazer parte desse grupo. E assim você vai compartilhar desses conteúdos todos os dias.